Olá, irmãos, Pai seja com todos, amém? Espero que todos estejam bem, que logo a gente possa estar juntos. Hoje eu vou trazer um tema muito interessante, né, que muitas vezes a gente questiona, né? Deus corrige a quem ama, né? Muitas vezes a gente passa por tribulações, por dificuldades e a gente não entende, né, o porquê a gente está passando por essas situações, mas saiba que se você é um filho de Deus, né, se você tem o Senhor no seu coração e se você está passando por um momento difícil, pode ter certeza que Deus está moldando, está corrigindo o seu caráter, né? Com certeza toda essa dor, todo esse sofrimento vai trazer um grande ensinamento, uma grande alegria lá na frente, tá? Então a gente vai abordar esse assunto, né, que fala muito lá em Hebreus, que fala sobre esse tema, né, que Deus corrige a quem ama. Assim como um pai na terra, né, ele corrige o filho porque ele quer ver o bem do filho, ele quer ver o seu filho bem-sucedido, um homem de bem, uma pessoa de bem, da mesma forma ou até melhor é o Senhor conosco, né? Então, assim, como um pai terreno, cheio de defeitos, cheio de pecado, quer o melhor para o seu filho, então ele corrige, ele chama atenção, imagina para o nosso Deus. Amém? Então hoje a gente vai aprender mais um pouquinho sobre esse tema. A Bíblia, ela diz que Deus corrige a quem ama. Então é uma afirmação. Deus corrige a quem Ele ama. Isso significa que a disciplina é uma evidência do amor de Deus por seus filhos. Ou seja, essa correção é uma forma de demonstração do amor de Deus por nós. Então essa disciplina muitas vezes ela ocorre por meio de provações e sofrimentos, que possui o quê? Um propósito pedagógico, ou seja, ele tem um propósito de ensinamento. O Senhor, ele não corrige os seus filhos com o propósito de vê-los sofrer, mas com o propósito de aperfeiçoá-los, né? A passagem bíblica mais conhecida que fala sobre esse tema de que Deus corrige a quem ama, está lá registrada na carta aos Hebreus. O escritor bíblico, ele escreve lá em Hebreus 12, no versículo 5 e 6, que: Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Nessa passagem, né, o escritor de Hebreus, na verdade, ele está fazendo uma citação de um outro texto que existe na Bíblia, que está registrado lá no Antigo Testamento, no livro de Provérbios. Lá em Provérbios 3, no versículo 11 e 12, fala também assim: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao filho a quem quer bem. Então, essa repreensão do Senhor é pelo nosso bem, né? A gente tem que ter em mente que quando nós somos corrigidos, é porque nós somos amados por Deus, né? Então, se a gente não tem nenhum relacionamento com o Pai, é sinal de que o Senhor não está conosco, né? Então, se você está sendo provado, se você está passando por uma correção, sinta-se feliz, porque o Senhor te aperfeiçoando, né? O Senhor, ele corrige a quem ele ama. Algumas pessoas confundem a correção do Senhor como um suposto desfavor divino, né? Quando na verdade o sentido correto é exatamente o oposto, né? Na frase "o Senhor corrige quem ama", a palavra corrige, ela traz um termo que transmite o significado de repreender, ou seja, o Senhor, ele repreende, ele chama a atenção, né, daquele que ele ama, tanto através de instrução quanto através de castigo ou punição. Mas o interessante notar no contexto em que o escritor de Hebreus ele emprega essa frase é que ele fala sobre como nós, né, os crentes, estamos rodeados de exemplos, né, em relação aos heróis da fé no passado, que inclusive eles tiveram a sua fé desenvolvida através da provação. Então, na sequência, o escritor de Hebreus ele aponta Cristo como o maior exemplo que deve ser imitado por nós, de alguém que foi
perseverante em meio às provações, né? Isso está lá escrito em Hebreus 11, do 1 ao 12 Hebreus 11, 1 e 12 no versículo 3. Então, essa afirmativa, ela está lá nessa passagem, né? O próprio Cristo, ele experimentou um grande sofrimento para executar o plano eterno da salvação, né, da redenção, a fim de conduzir o povo de Deus à glória. Ele suportou a cruz, né? Tem sofrimento maior, tem repreensão maior, tem dificuldade maior do que essa, né? E isso foi o que? Em troca da alegria que lhe estava proposta. A gente vê essa passagem lá em Hebreus 11, no versículo 2. Nós experimentamos... No entanto, né, portanto, é também esperado que os redimidos, que nós, né, sejamos preparados para a herança eterna por meio das provações, né? No entanto, as perseguições e provações que nós experimentamos estão muito aquém de toda provação suportada pelo Filho de Deus. A gente vê essa passagem lá em Hebreus 12, no versículo 4. Além do mais, muito embora, né, às vezes a gente não compreenda, as provações revelam o amor divino por nós, porque Deus, ele só corrige a quem ele ama, né? Conforme está afirmando aqui, Deus corrige a quem ama. Né? Deus, depois de dizer que Deus corrige quem ama, o escritor, né, dessa passagem, lá o escritor de Hebreus, ele ainda diz que ele açoita a todo filho a quem recebe. Lá em Hebreus 12, no versículo 6. Essa palavra açoite, né, ela indica um doloroso modo de flagelação através de golpes de uma vara ou de um açoite. Com isso, fica claro a ideia de sofrimento e dor. Então, ou seja, realmente vai haver sofrimento e vai haver dor. Mas nós jamais devemos pensar que Deus é um ser ruim, é um homem um torturador sem escrúpulos. Muito pelo contrário, ele corrige a quem ama e açoita todo aquele que ele recebe como filho, porque ele é um pai amoroso e zeloso, que quer ver o crescimento dos seus filhos, assim como o nosso pai na terra, né, nosso pai humano, né, nos corrige, né, muitas vezes quando criança a gente fica de castigo, leva palmadas, mas tudo para o nosso bem. Assim é Deus conosco também. Ele muitas vezes né, usa na palavra, né, usa até essa palavra açoite, uma palavra tão forte, mas é para dizer o que? Não, realmente vai haver dor, vai haver, né, algo que te incomode, né, mas saiba que isso é por amor, né? Então, por isso, na sequência do texto bíblico, né, o escritor de Hebreus, ele escreve que o propósito da disciplina imposta por Deus é fazer com que nós, os crentes, sejamos o quê? Aperfeiçoados, participantes da sua santidade, ou seja, a gente precisa ser corrigido para ser aperfeiçoado, para participar da santidade do nosso Deus. A gente vê essa passagem lá em Hebreus 12, né, no versículo 7 ao 10. Então, nesse sentido, o escritor ele cita também como exemplo a correção de um pai terreno imperfeito, que disciplina os seus filhos e gera nele o respeito. Então, a perfeita disciplina do Pai Celestial, ela tem um propósito ainda mais excelente, pois é administrada por sua infinita sabedoria. Todos nós somos imperfeitos e precisamos de correção, né? Se Deus ignorasse isso e não nos disciplinasse, isso significaria que o seu zelo por nós não é verdadeiro, pois um pai amoroso sempre quer ver o melhor para os seus filhos. Além disso, né, lá em Hebreus também nós podemos ver que um filho sem correção está mais para um filho bastardo do que para um filho reconhecido. A gente vê essa passagem em Hebreus 12, no versículo 8. No Império Romano do primeiro século, muitos homens poderosos tinham filhos ilegítimos que não recebiam seus nomes. Geralmente, eles eram
presenteados com bens e sustentados financeiramente, mas não tinham qualquer disciplina, não tinha comprometimento, não tinha amor, pois não eram oficialmente reconhecidos. Mas os filhos que eram oficialmente reconhecidos e herdeiros da herança da casa eram submetidos a uma disciplina rigorosa para o seu pleno desenvolvimento. Então você vê como é que eram tratados esses tipos de filhos, né? O bastardo dá qualquer coisa para, né, suprir a presença, né, a educação que os pais deveriam dar. Em compensação, os filhos legítimos tinham tudo de melhor. Tinha uma criação rígida, mas essa criação rígida ela tinha um propósito, né, de tornar né, em homens fortes, em homens poderosos, né? Então, nós podemos concluir afirmando que a verdade de que Deus corrige a quem ama revela de forma inquestionável que essa correção é para o bem de seus filhos, ou seja, é para o nosso bem. O bom filho, ele é submisso ao seu pai terreno e limitado. Então, muito mais devemos ser nós submissos ao nosso Pai, que é perfeito e infinitamente sábio, justo, bom e amoroso. A gente vê essa referência lá em Hebreus 12, no versículo 9. Então, irmãos, se você está passando, né, por um momento de aperto, de dificuldade, entenda que o Senhor, né, Ele não te abandonou, Ele não te deixou de lado. Pelo contrário, Ele está cuidando de você. Você está passando por essas situações para que o seu caráter seja moldado, para que você se torne uma pessoa melhor, para que você seja uma pessoa mais forte, para que você seja uma pessoa firme e possa desfrutar das coisas melhores que o Senhor tem para cada um de nós. Então não fique triste, não desanime, porque Deus, Ele só corrige a quem Ele ama. Assim como o nosso Pai nos corrige, nosso Pai, né, terreno, assim também é o Senhor lá no céu. Ele corrige a quem Ele ama, a quem Ele quer bem, né, para que a gente possa se tornar melhores pessoas, assim como o nosso Pai terrestre, né, que visa o nosso bem-estar. Então o Senhor, que é perfeito, que é infinitamente bom, melhor do que todos, né, então saiba que Ele está nos preparando para coisas melhores. Amém? Espero que vocês tenham gostado e fique a dica, lê Hebreus 12, né? Lá vai trazer muitos assuntos, né, que vão te edificar, vão te ensinar que muitos também passaram, né, por dificuldades parecidas, mas na fé venceram e entenderam que o Senhor ali estava moldando, que o Senhor ali estava preparando eles para o melhor. Amém? Deus abençoe a todos.